Olá, oi Bruno, tudo bem? Tudo bom, Andresa? Já me enrolei toda aqui na leitura da introdução, mas tentei consertar aqui na malandragem. Então vamos começar aqui o programa. Bruno, saiu pesquisa nova hoje, uma pesquisa da Intel. Não é uma pesquisa que o mercado financeiro, principalmente, olha com muita atenção, mas é uma pesquisa que está trazendo informações que mais ou menos as outras pesquisas também estão mostrando, né, Bruno? E ali a novidade é o Flávio, né, empatado tecnicamente com o Lula no segundo turno. Esse dado tem que importância nesse momento para as pesquisas? Andrés, eu acho, quando a gente olha para esses números que a Atlas traz hoje, né, e eles coadunam com o que as outras pesquisas de opinião têm já apontado, os levantamentos internos, etc., de que está tendo um encurtamento de distância, né? O Flávio Bolsonaro cada vez mais tem ocupado o espaço do antilulismo, ou seja, aquele eleitor que não está querendo mais votar no Lula, esse eleitor tem buscado o Flávio Bolsonaro como uma opção de voto. E o que é o mais interessante dessas novas pesquisas, dessas novas rodadas? É que a tal da terceira via está se acabando. Né? Essa indefinição de um nome que representaria uma alternativa ao Flávio, uma alternativa de direita para enfrentar o Lula, parece que se acabou. Né? Você curioso, não tem... né, Bruno, que essa pesquisa que saiu hoje, que já é depois do Gilberto Kassab dizer que vai ter um candidato à presidência da República, né, e colocar ali tanto o Caiado, quanto o Eduardo Leite, quanto o Ratinho, como nomes que um deles deve ser candidato, não mudou em nada a percepção do eleitor, ou teve algum que oscilou um pouquinho? Eu não sei se a gente tem os números, Maria, para a gente acompanhar, ou se tá ok. O que a gente percebe falta um nome, né? As pessoas dizem, tem um candidato do PSD. O que é ser o candidato do PSD? Né? Não é nada, né? Precisa ter alguém que represente alguma coisa nesse processo. E você não tem. Então, o Flávio Bolsonaro está conseguindo praticamente dominar todo esse voto anti-Lula. E isso tem feito com que se encurte distâncias. Como o governo tem piorado na avaliação, isso se a gente pegar o tracking diário aí do governo, o aumento de rejeição, o aumento do ruim e péssimo, principalmente motivado. Vamos lá, começo de ano difícil. Segundo, a polêmica toda envolvendo o carnaval, isso impactou no eleitorado. E o terceiro, uma nova cepa de eleitor, que é o eleitor anticorrupção. Que ele tá voltando a existir, né? Esse eleitor que tinha aparecido lá na época da Lava Jato, era o cara que queria o Sérgio Moro presidente, que teve todo aquele movimento, ele ficou muito frustrado com o que aconteceu na Lava Jato. Todo mundo solto agora, nada se resolveu, né? Do ponto de vista do combate à corrupção no país, e daí agora você tem um caso que envolve a República toda, o tal do caso Master, e que como o PT está no poder, fica parecendo que é uma coisa contra o PT. Ou seja, esse eleitor anticorrupção também começa a encontrar guarida na candidatura Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro dá essa crescida, dá esse empuxe nessa fase que nós estamos. Claro, tem muita coisa pela frente, né, Andrés? Se a gente parar para pensar, quando o Flávio Bolsonaro, em dezembro, quando ele lança a candidatura, ele não era nada. Né? Mas com o processo político ele tem começado a entrar na cabeça do eleitor. E hoje todo mundo só fala dos dois nomes. Lula ou Flávio, Lula ou Flávio. Né? Por conta desse ponto, né, de que esse tema corrupção está voltando aí para o debate político e eleitoral, do ponto de vista do eleitor, o governo até pediu, né, a orientação do Sidônio, que é o marqueteiro do governo e que tem cargo dentro do Palácio do Planalto, marqueteiro do Lula, da campanha, que o Lula pare de falar nesse assunto, né? Porque o presidente Lula chegou a atacar o Daniel Vocaro, que é o presidente do Banco Master, e a questão do Master, algumas vezes trazendo esse assunto para dentro do Palácio do Planalto. Isso acabou impactando e, como você colocou, né, colocando a culpa disso tudo no governo federal. Então, o governo vai evitar tratar desse assunto. Imagino que a CPI
no Congresso não interesse ao governo, porque acaba, né, tendo que envolver a base de aliada do Lula ali, saber como é que eles vão votar. Tem muita gente do PT envolvido nessa questão do Master também, então a ideia é blindar o governo para que esse assunto não colhe, né, de uma vez, porque a questão do INSS ficou um pouco mais para trás, né, aquilo, o governo correu, já pagou os aposentados ali, ressarciu, embora tenha aí, né, pendurado ainda no cangote do Lula a história esquisita, né, do envolvimento do filho dele com esse esquema. Mas o caso do momento é o caso Master e isso está realmente impactando aí, a gente está vendo as pesquisas com relação ao presidente Lula, porque também ser governo não tem só bônus, tem um ônus também, né? Bruno, a pesquisa está aqui na tela, no nosso telão, se você puder comentá-la. Vamos lá, Lula 45%, né? Flávio Bolsonaro 38%, o Ronaldo Caiado aparece aí com 5%, Romeu Zema com 4%, o Renan Santos com 3%, e o Aldo Rebelo ali com 1%, não é isso? Nuno Branco 4%, não sabe, não respondeu 1%. Esse método que é utilizado pela Atlas, ele diminui muito a quantidade de não sabe, não respondeu, porque é um eleitor ativo, né? Eles fazem um sistema randômico que busca o eleitor nas redes sociais, e esse eleitor responde a partir de da vontade dele, não é? É diferente do método de abordagem que as outras empresas acabam fazendo. Então esse método faz com que você tenha esse índice mais baixo de indecisos, né, do que a maioria do eleitorado, do que a maioria das outras pesquisas. Tem um outro cenário também? Bruno? Tem um segundo cenário, que daí é um cenário quando você troca o candidato, né? Sai o Ronaldo Caiado, entra o Ratinho Júnior, praticamente a mesma estagnação, né? 4% aí para o Ratinho Júnior. É um número menor do que as outras empresas de pesquisa têm pego. O Ratinho costuma ser, em todas as outras, o nome mais forte do PSD, mas nesse caso específico aqui da pesquisa da Atlas, quem aparece um pouco na frente é o Ronaldo Caiado, em relação ao Ratinho Júnior. E né? é impressionante que o Renan Santos, né, porque o Ratinho Júnior é um governador de estado, tem o nome, né, do pai que é conhecido nacionalmente, e o Renan Santos praticamente está empatado, praticamente ali, empatado, né? Realmente praticamente empatado. Mas você vê que os números são muito lá embaixo, isso né? Tem a ver todos com, esses. Com redes sociais, porque a pesquisa é nas redes e o Renan é forte. Pode ter impacto também, pode ter impacto, porque talvez o eleitor do Renan ele seja mais ativo e conhece mais o candidato nesse modelo de abordagem que a Atlas faz, né? Talvez se você fizer uma pesquisa de rua, aquele negócio, você tem menos conhecimento do Renan e talvez o número dele caia um pouquinho. A Atlas tem conseguido, em alguns momentos, prever um pouco do futuro, porque justamente ela dá mais chance para que o eleitor espere, tenha tempo até às vezes de pesquisar quem é o candidato. Então ela acaba tendo esse perfil, né, um pouco mais de projeção do que as outras pesquisas, que as outras pesquisas são mais de retrato de momento. Então isso acaba impactando. Agora, Bruno. E tem o cenário 3, que é quando se coloca o Eduardo Leite, e daí o Eduardo Leite cai para 2%. É o pior dos candidatos também, aí do PSD, né? Você tem um aumentozinho aí do Romeu Zema com 6%. Mas o fato é a manutenção de 45-39 Lula contra Flávio Bolsonaro. É isso que tem pego, né? E só retomando um pouquinho aquele assunto que a gente estava falando sobre a questão desse eleitor olhar para a corrupção como um ponto importante, tem um fato novo aí nessa história, que é o Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo, fez um enfrentamento muito grande com o Supremo Tribunal Federal, né? A gente teve eu lembro até quando o Bolsonaro assume o mandato, que tinha gente que falava que o filho falou que para fechar o Supremo precisava de 2 cabos e um soldado, né? Fechava o Supremo Tribunal Federal. Esse enfrentamento com o Supremo, quando você tem hoje uma operação que envolve os ministros do Supremo Tribunal Federal, fazem também com que o eleitor anticorrupção busque mais abrigo na candidatura Flávio Bolsonaro. Isso também impacta na forma como o eleitor tem visto o governo Lula. Aumenta a rejeição do Lula, porque fica parecendo que Lula, STF, fazem parte de um grande sistema, né, que é o que o bolsonarismo tenta enfrentar. Então, nesse sentido,
você também tem essa composição que acaba ajudando aí nesse crescimento do Flávio Bolsonaro nessas últimas sondagens de opinião pública. Né? Tem um outro ponto também, Bruno, que é a questão da economia, né? Claro,